Bem-vindo, anfitriões, bem-vindas, anfitriãs. Marco Schmidt falando de Florianópolis, do escritório dos anfitriões de aluguel. É um prazer estar de novo aqui com vocês hoje à noite. A live de hoje é uma live que vai ser muito legal. Nós vamos falar de atendimento a hóspedes no Airbnb e o nosso convidado é um cara que tem muito prazer de ter aqui comigo hoje, Rafael Cras Borges, que faz parte aqui da equipe dos anfitriões de aluguel em Florianópolis. Tá aí ele. Boa noite, Opa! Rafa. E aí, Tudo boa bem? noite. Beleza, Marcos? Tudo certo? Tudo certo. Tá me Quanto ouvindo tempo? bem? Tô ouvindo bem. Pô, o Rafael, além de ser o cara do atendimento dos hóspedes aqui no Anfitriões de Aluguel, ele por muito tempo foi o nosso editor, mora aqui de tudo que a gente produz de conteúdo nos anfitriões, desde ali de fevereiro, né, comecinho do ano. É um prazer estar aqui conversando contigo, batendo papo, né? Compartilhar um pouquinho da experiência. Muito do que eu aprendi foi gravando teus conteúdos, vendo o que tu falava e agora passar um pouquinho também do que eu aprendi como anfitrião, acho que vai ser legal. Conta um pouco da tua história e como é que tu fosse parar aqui nos Anfitriões de Aluguel com a gente. Legal, legal. Vamos começar do começo então, né? Como sempre fala, eu concordo. Bom, meu nome é Rafael, eu tenho 22 anos, eu sou manezinho da ilha, apesar de que há controvérsias aí numa piada interna da empresa. Então, sou nascido aqui em Floripa, morei aqui minha vida inteira, né? Exceto por um curto período que eu morei no Canadá, fiz um intercâmbio ali, uma experiência de viagem. E, bom, hoje eu estudo Direito na UFSC, trabalho nos anfitriões de aluguel. Faz 8 meses que eu trabalho nos anfitriões de aluguel. Trabalho principalmente na recepção, minha rotina do dia a dia, né? Tocar os processos da recepção, atender os hóspedes, né? Garantir que os hóspedes tenham uma boa experiência. E eu também tô participando ali da equipe de marketing há alguns meses ali, cuidando da edição dos vídeos, da produção de conteúdo e aprendendo bastante também nessa área, nessas duas áreas. Acho que a minha história com o Airbnb, com o aluguel de temporada, ela começou na minha história pessoal, na verdade. A primeira experiência que eu tive com o Airbnb foi em 2012. Então o Airbnb estava bem no comecinho e eu nem sabia que eu estava tendo uma experiência com o Airbnb na época, na verdade. Fui fazer uma viagem com a minha família, né? E para caber no bolso, a gente ficou num apartamentozinho pequenininho, assim, né? Um estúdio para 4 pessoas. Se apertamos num apartamento para fazer com que a gente pudesse fazer essa viagem. E só uns anos depois que eu fui falar pro meu pai, pô, já ouviu falar de um tal de Airbnb? Quando a gente for viajar, a gente pode ficar no Airbnb. Ele falou, cara, já tô sabendo disso já faz anos. Aquela vez que a gente viajou, a gente já tinha ficado no Airbnb. Eu falei, pô, legal, não sabia disso. Acho que eu que sou um cara que gosta de viajar, acho que isso aí vai ajudar bastante, né? No ano passado, daí, eu fui fazer uma viagem com a minha namorada também, pra gente comemorar uma data. E aí eu fui pra Praia do Rosa, e aí eu tive uma experiência diferente. Na primeira experiência, eu fiquei no apartamento só com meu pai e com a minha família, sem um anfitrião. E nessa outra experiência, a gente foi ali pra Praia do Rosa, e a gente ficou numa casa, que era perto de uma lagoa ali da Ibiraquera, uma casa super legal. E nessa casa, os anfitriões, eles moravam nela, né? E foi uma experiência legal também, que eu tive com eles. Foi legal porque eu cheguei lá, ele já ofereceu uma cerveja, já começaram a bater papo, depois saímos para jantar, ele apresentou o local pra gente, né? Então foi uma experiência diferente porque foi um aluguel de Airbnb com um anfitrião presente, né? Então eu acabei tendo essas duas experiências com o Airbnb antes de efetivamente o Airbnb entrar na minha vida profissional. O João, teu sócio, né, é um dos meus melhores amigos desde a época do colégio. A gente estudou junto no Colégio Catarinense e depois a gente acabou entrando juntos também no curso de Direito da UFSC. E nenhum dos dois se apaixonou pelo curso, assim, de cara. A gente acabou tendo um pouco mais de afinidade, começou a entender que a gente tinha mais afinidade com negócios, né? Eu para a empresa júnior de direito, ele para a empresa júnior de investimento. E lá pelas tantas, em 2018, quando a gente estava ali mais ou menos na metade do curso, ele veio me falar que ia começar uma empresa com o tio dele. E eu, tá, como assim uma empresa? Uma empresa do quê? E aí ele falou, cara, a gente vai fazer gestão de imóveis para Airbnb. Até parece uma coisa legal aqui, eu estou vendo bastante empresa de economia compartilhada surgir, né? Talvez, de repente, é um negócio que vai dar certo. E a gente sempre trocou muita ideia, eu sempre saía com ele, a gente ficava batendo papo, ele me contando como é que o negócio estava se desenvolvendo, e eu achava interessante. Até que no finalzinho do ano passado, ali, final de 2019, ele falou que a empresa deu um boom assim, de crescimento, né? Foi um momento que começou a entrar muito imóvel, começou a entrar bastante trabalho e que eles estavam precisando contratar uma pessoa, que ia precisar de alguém ali para inicialmente tocar os processos da recepção. E eu falei, pô,
Na real que aqui no direito, o estágio que eu tô fazendo, eu não tô me encontrando muito. Eu acho que seria legal, uma oportunidade legal de eu me desenvolver aí em negócios e eu te ajudar a desenvolver a empresa. Eu vejo que parece ter um potencial legal, parece que pode trazer um retorno legal e eu tenho uma certa afinidade com hospitalidade, né? Eu acabei organizando alguns eventos durante a minha período de universidade e eu gosto dessa questão de proporcionar experiências. Em janeiro deste ano, em pleno aluguel de temporada, aqui em plena temporada em Florianópolis, com o Airbnb, os nossos aluguéis pegando fogo, assim, com muita atividade, e eu entrei na empresa para tocar ali a recepção, né, junto contigo ali, com o João. Basicamente foi aí que o Airbnb entrou na minha vida profissionalmente, assim, que eu comecei beleza, vou entender agora o que é o Airbnb do lado do anfitrião, não só como hóspede, que era como eu tinha tido as experiências, né. Eu sempre brinco que a gente tem a figura do cobaia, né? Quando tu vai começar uma empresa de Airbnb, o primeiro proprietário, eu brinco que o primeiro proprietário é aquele que vai testar tudo que funciona, o que não funciona, e é sempre um esquema meio de parceria, assim, o cara é o cobaia. E o Rafael, né, no teu caso, tu fosses o nosso cobaia de construir equipe para Airbnb. Eu já tinha uma certa experiência de gestão de pessoas, né? Mas cada negócio é um negócio. E eu lembro que assim, a principal motivação para te chamar na época é porque o João ia ficar fora umas 2 semanas aí no meio de fevereiro. E a gente parou e começou a olhar assim, eu pensei, não vai dar, eu vou precisar de ajuda. E a gente acelerou um planejamento da empresa, na verdade, em alguns meses. Tinha acelerado já antes do verão para alugando o nosso escritório e depois aceleramos de novo na contratação em função da necessidade. É aquela coisa de tu ir meio que tocando o negócio de acordo com a necessidade versus de ter uma coisa assim mais bem planejada, né? E foi realmente o que aconteceu. E a gente te chamou para fazer justamente essa parte de atendimento do dia a dia, né, de entrega de chave, acompanhamento dos hóspedes e tal. E aí estava tudo bem organizado, assim, né, quando tu chegasse, a gente já estava com tudo bem alinhado, tudo que tu ia precisar fazer, não teve problema nenhum, manual de treinamento super completo, e não te botamos em nenhuma fogueira, né, então eu queria já vamos ir para essa pergunta, assim, né, como é que foi, quais foram os desafios de começar num negócio de Airbnb, uma coisa que tu não tinhas experiência antes, né, em ser anfitrião, e quais foram as roubadas aí que a gente te botou, quais foram que te deram, assim, mais motivo para pensar 2 vezes se estavas no lugar certo? Cara, na minha primeira semana aí nos anfitriões de aluguel, que eu fui ficar de plantão no fim de semana, né? No começo, o cara quer mostrar trabalho e tal. Aí vai ficar no primeiro fim de semana de plantão, com celular sozinho para atender os hóspedes. Aí eu inventei de fugir do nosso padrão de atendimento, que era entregar a chave pro hóspede, né? Na nossa recepção ali. E resolvi, vou facilitar a visita do hóspede. Vou lá entregar a chave para ele no prédio. E aí eu cheguei lá no prédio, primeira coisa eu cheguei lá, o apartamento ficava no 6º andar, era o último andar do prédio. Eu cheguei lá, o elevador não estava funcionando. Aí eu, beleza, o elevador não está funcionando, deve ser algum problema. Aí o hóspede chegou e eu não sabia qual chave abrir o quê. Então eu fiquei uns 10 minutos para conseguir achar a garagem e abrir a garagem para ele. Tive que te ligar para me perguntar onde é que ele estacionava o carro, que eu não sabia informação nenhuma. Aí, quando ele abriu o porta-mala do carro, estavam 4 pessoas dentro do carro e umas 20 malas que o cara estava carregando. E eu tinha que passar a notícia para ele que o elevador não estava funcionando. Depois de eu ter deixado ele 10 minutos esperando para entrar dentro do apartamento. No final, esse hóspede pediu para trocar de apartamento. Eu quis ajudar eles a levar as coisas, mas eles ficaram de esperar para levar em outro momento, depois que o elevador fosse arrumado, e não conseguiram arrumar o elevador nos próximos 5 dias. Então, assim, minha primeira semana no Airbnb foi uma lufada de experiências, digamos que algumas vezes não foram positivas totalmente, mas me fizeram já entender, assim, um pouco dos desafios que tem dentro de ser anfitrião do Airbnb, né? E o momento que eu entrei é diferente, eu acho, para uma pessoa que está começando um negócio de anfitrião, que está começando a ser anfitriã dentro da sua própria
acomodação, né? Dentro do seu próprio imóvel. A pessoa começa com um, começa com dois imóveis, e ela vai conhecendo, vai tendo experiência com os primeiros hóspedes. E eu entrei já, a gente tinha ali umas 60 imóveis que a gente cuidava, né? Em plena temporada em Florianópolis, então eram 5 a 6 check-ins por dia. E levando em consideração que a maior parte dos nossos imóveis estavam ocupados, além dos check-ins, tu tinha que estar atendendo todo mundo que estava dentro das acomodações, resolvendo os problemas que apareciam, né? Então, eu diria que o grande desafio ali no começo para mim foi entrar já com um alto volume de trabalho sem ter sido treinado, né? Com alto volume de atendimento, tá? Então, tá ali com o celular o dia inteiro, recebendo os problemas e tendo que dar encaminhamento para resolver. E aí já entra um dos segundos grandes desafios que eu senti. Eu não sabia o que fazer quando vinha um problema. Eu não sabia o que fazer quando um sifão tinha estragado, quando o chuveiro estava quebrado. Problemas que acontecem dentro da acomodação e eu, particularmente, não tenho experiência em manutenção de imóveis. Assim, se me pedir para trocar uma lâmpada, eu vou me atrapalhar, eu acho. Para mim, foi um grande desafio entender o que eu poderia fazer para resolver esses problemas e não deixar aquele hóspede na mão, né? Aí, no começo, a pessoa está meio ansiosa, daí acaba ficando mais ansioso porque tu não consegue resolver o problema do hóspede, tu não sabe muito bem como lidar, ainda não tem um jogo de cintura para lidar com as situações. Então, para mim, esse foi um dos grandes desafios, assim. E o segundo desafio, que eu acho que não é só no começo do negócio, mas que no comecinho eu comecei a sentir, e hoje, até hoje, eu acho que é um desafio, é o fato de que um anfitrião é um plantonista. É um plantonista de 24 horas por dia que tem que estar ali para quando o neném chorar, como diria o teu jargão. Não necessariamente tu tá ali atendendo o hóspede toda hora, mas em algum momento o hóspede vai te chamar, né? Quando o problema acontecer, quando ele tiver alguma dúvida, quando ele precisar de uma informação, quando o portão ficar sem luz de madrugada e ele não conseguir entrar dentro da casa, como aconteceu essa semana aqui, recebendo uma ligação a 1 da manhã. Então eu acho que esse é também um dos grandes desafios que eu senti no começo e que hoje eu sinto mais à medida que eu fui ganhando mais responsabilidade, passando mais tempo com o celular, mas passando mais tempo como um anfitrião, né? Eu acho que esse também foi um dos grandes desafios, assim. O que precisa para lidar com esses desafios é bastante inteligência emocional mesmo, né? Porque tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência para lidar com hóspedes que, às vezes, vai ter aquele hóspede que vai reclamar de tudo, que tu vai se esforçar para arrumar o que ele pediu e ele não vai ficar satisfeito. Aí depois disso ele vai lá e, apesar de tu ter feito tudo que tu poderia, ele vai te dar uma avaliação ruim. Isso aí é ruim para ti, para dentro do Airbnb, né? E além de tudo, como tu é o plantonista, tu tá ali em geral 24 horas por dia, podendo ser chamado para algum atendimento, isso pode acabar gerando também uma carga de estresse. E eu sinto às vezes que quando a gente está num período, por exemplo, um feriado, que tem muita gente chegando, né? Muita gente alugando os nossos apartamentos e muito volume de trabalho, tem que cuidar muito para não deixar esse estresse se reverter em algo negativo para o hóspede. Por exemplo, tu não atender ele com a qualidade que ele deveria ser atendido, né? Esses dias eu estava na sede e o João que me segurou para não falar coisas que eu não deveria ter falado para uma hóspede, assim, que eu tava irritado com ela. E, claro, tu sempre tem que escutar o hóspede e ter empatia, né? Mas como eu acho que eu estava estressado já com a carga de trabalho, do feriado, eu tive que me acalmar e segurar os ânimos, assim. Então, acho que esse também é um dos grandes desafios e uma das coisas que eu tenho evoluído bastante, assim, como anfitrião, assim, uma certa inteligência emocional, paciência e gestão do estresse. Não, certamente. E eu acho que está muito ligado, né, Rafael? Tinhas comentado ali da questão de tu ser um plantonista, né? Enquanto aquela responsabilidade está na tua mão, isso está muito relacionado com a inteligência emocional e como que tu vais lidar com as situações, porque começa a cansar, fica cansativo, né? Se tu tem um volume muito grande de propriedades, de hóspedes, de chegadas, saídas, etc., tu começa a naturalmente ficar mais cansado, né? Isso gera um estresse e é mais difícil de ter esse controle emocional para lidar com as situações, né? E que às vezes são coisas até pequenas, aparentemente pequenas, mas que às vezes para o hóspede pode ser uma coisa que tem muita importância, né, para a pessoa do outro lado na comunicação. E aí a pessoa fica muito incomodada com uma coisa que para mim talvez não fosse tão relevante, mas aí tu tem que saber lidar com aquilo, né, porque para o outro lado é importante. Então eu tenho que tentar fazer esse jogo, né, de entender a pessoa e tratar da situação de uma forma que seja no mínimo agradável por outro lado, né?
para quem está ouvindo, para o hóspede, né? Tentar trazer soluções, né? E se não tiver uma solução perfeita, pelo menos demonstrar que está tentando fazer alguma coisa. Com certeza. Mais do que em qualquer negócio, o jargão clássico de o cliente tem sempre razão se aplica muito também para os hóspedes, né? O hóspede pode até estar errado, mas tu sempre tem que dar um jeito de tentar, claro, nosso princípio, né? 5 estrelas sem quebrar o banco. Tem que tentar fazer a experiência dele melhorar, ser uma experiência 5 estrelas, sem, claro, tu não vai acabar com o teu negócio, acabar com o teu lucro, acabar com a propriedade do proprietário que tu cuida, né? Para fazer a experiência 5 estrelas, mas tu tem que se esforçar ao máximo dentro das tuas possibilidades para fazer com que o hóspede tenha uma experiência positiva, né, no teu espaço. Então, sim, total. Então, assim, eu acho que assim, a preparação emocional para lidar no dia a dia com atendimento, eu acho que atendimento em geral, atendimento de clientes tem que ser boa, assim. Também só puxando do ponto que tinhas colocado ali de ter muito volume, né? É uma coisa que a gente comenta também para quem está pensando em começar nesse negócio, de no começo dar o tempo ao tempo, né? De começar realmente com poucas propriedades e aprendendo o negócio e construindo uma rede de contatos, né? Uma rede de anjos da guarda, que a gente brinca também. As pessoas para quem tu vai ligar quando tiver o problema lá que o elevador está parado, quando o portão não abre, quando um sócio resolve trocar um chuveiro e que derruba a luz do apartamento inteiro. Não vou falar qual é o sócio, João. Então, dessas situações, assim, eu estou brincando, todo mundo tem, né? Todos nós temos as histórias, né? Então, é aquela coisa, tu ter o tempo de ir construindo essa rede de contatos e a importância de ter um sócio, né? Ter um sócio, ter uma ajuda, ter uma pessoa que tu pode também, pelo menos, assim, rodiziar. Ó, o plantão agora tá, esse fim de semana é teu, no próximo é o meu, né? Para ter essas pausas, né? Então, vamos lá, vamos pensar. Acho que a gente já comentou algumas coisas, assim, alguns pontos mais gerais. Eu acho que seria legal a gente entrar em alguns pontos mais específicos, né, do atendimento ao hóspede. Rafael, vamos pensar nas rotinas, né? Hoje, tu cuidas, dentro aqui dos anfitriões de aluguel, de todas as rotinas que dizem respeito à jornada do hóspede, né? Então, desde a consulta inicial, que um hóspede pode fazer no nosso site, o acompanhamento depois do check-out, se precisar fazer algum tipo de cobrança por dano, né? Enfim, toda essa jornada. E eu queria trocar uma ideia contigo para a gente pegar algumas dicas, né? Principalmente para quem está pensando em começar nesse negócio, não tem muita experiência, de coisas que tu aprendesse em cada uma dessas rotinas. Eu acho que, de repente, tu faz um apanhado geral de quais são as rotinas, bem resumido, e aí depois a gente pode ir tocando em cada uma. Bom, acho que se tu for imaginar como funciona o Airbnb, o aluguel de temporada, né, como um todo, o Airbnb entrou como uma parte dentro do aluguel de temporada, dá para imaginar pensando especificamente no hóspede, dá para imaginar uma jornada, né, que o hóspede passa desde o momento que ele decide que ele quer viajar, que ele quer se hospedar em algum local, até o momento que ele sai desse local que ele se hospedou. Do momento que ele decide, né, e pensando no nosso modelo de trabalho, a partir do momento que ele decide que ele quer se hospedar, ele vai procurar uma acomodação, algum lugar ali dentro do Airbnb, dentro do Booking, enfim, a procurar um anúncio na internet em que ele possa se hospedar. Nesse momento, ele vai fazer consultas sobre a acomodação, ele quer entender o que tem dentro dessa acomodação, o que ele vai precisar levar, o que ele vai poder utilizar, por exemplo, dentro de um condomínio, se ele vai poder utilizar as áreas comuns, se ele vai poder tomar banho de piscina, enfim, ele vai ter dúvidas sobre a propriedade. Então, nesse primeiro momento, né, na jornada do hóspede, ele está definindo onde ele quer ir e na jornada do anfitrião, o anfitrião está sanando dúvidas acerca das acomodações, da acomodação que ele cuida, né? Que o hóspede está querendo tirar suas dúvidas. Uhum. Aí, daí, depois que você tirou essas dúvidas, né? Você vai para o momento de realização da reserva, né? Uhum. No momento que ele realiza a reserva, o hóspede definiu que ele quer ir para aquela acomodação. Após ele realizar a reserva, tem um período ali pré-check-in, que é do momento em que ele realizou a reserva até o dia efetivo que ele vai chegar na acomodação. Nesse momento, o que eu vejo como mais importante dentro das rotinas, né, é você passar as informações de forma clara para tranquilizar o hóspede acerca da acomodação, do check-in, ele saber exatamente como que isso vai acontecer, manter uma comunicação com o hóspede, tranquilizar ele para ele saber que vai ser tranquilo, né? Porque
for parar para pensar, é uma pessoa que está saindo da zona de conforto dela, da casa dela, que ela gosta, que ela vive, para ir para um espaço desconhecido, para o seu espaço, que só você sabe como ela ainda não sabe. Ela até viu foto, mas ela ainda não sabe muito bem como vai ser. Então é um momento inicial ali, já trazendo algumas dicas. Eu diria que é interessante manter um contato pelo WhatsApp com a pessoa, né, que acaba tornando um pouco mais pessoal, e também a gente vê que fica mais rápido o contato, né? Então a pessoa pode tirar as dúvidas dela mais rápida e a gente também pode tirar nossas dúvidas, que a gente, pro anfitrião, é super importante ter esse contato rápido, porque para depois você não ficar 10 horas dentro de um apartamento esperando para fazer o check-in do hóspede, né? Então, esse momento antes do check-in, é importante você fazer um alinhamento com o hóspede, tornando claras as informações para ele e tornando claras as informações para ti. E sendo bem pragmático, eu diria que hoje o WhatsApp é o melhor meio de fazer isso, ou até mesmo uma ligação, mas o WhatsApp é um meio um pouco mais escalável, né? E, enfim, as pessoas hoje não gostam mais tanto de receber ligação. O WhatsApp é um bom meio para fazer isso. E só voltando um pouquinho ali, na parte de consulta aos hóspedes, eu já vou deixar uma dica também. Eu diria que é legal ter respostas prontas já ali no Airbnb, especialmente se você tem muito volume. Claro que tu não vai conseguir ter resposta pronta para tudo que o hóspede perguntar, mas você pode ter resposta pronta para as perguntas que sempre aparecem, né? Por exemplo, quanto de desconto você pode dar? Então, se você tem uma política de desconto, você pode deixar o desconto ali preparado. Ah, você aceita fazer visita na acomodação antes? Bom, daí, enfim, vai ser a definição do teu negócio, da tua acomodação, e você deixar esses principais pontos ali já definidos, porque isso vai te dar velocidade aí na hora de responder, mas sempre cuidando para não perder a pessoalidade da pessoa. Então, sempre botar o nome da pessoa, né? Sempre pegar alguma parte do que ele falou e adicionar uma resposta específica para aquilo, para a pessoa perceber que você está, de fato, conversando com ela, né, pessoalmente. E, bom, voltando ali, então, o momento do pré-check-in, aí chega o momento do check-in. O momento do check-in é o dia que a pessoa vai, de fato, estar entrando na sua acomodação. E aí, depende da forma como você vai fazer isso, né? No nosso caso, a gente, como tem muitas acomodações, a gente entrega as chaves de maneira remota para a pessoa. A gente entrega chaves antes da pessoa chegar na acomodação, né? A gente percebeu que, na logística do nosso negócio, isso faria a gente ganhar mais tempo e, enfim, faria também a gente atender com mais facilidade os próprios hóspedes, né? Então, a nossa sede é na entrada de Florianópolis, da ponte. Qualquer pessoa que chegue de carro pode passar ali na sede para pegar a chave com a gente a qualquer horário. Então, a gente tem atendimento 24 horas. Quando a pessoa chega de avião ou de ônibus pela rodoviária, a gente vai levar até o local. Mas é mais fácil tu entregar nesses locais, né, no aeroporto, na rodoviária e na tua sede, do que entregar na acomodação, né? Eu não cheguei a pegar essa parte do trabalho, mas eu ouvi muitas histórias de vocês de ficar horas e horas esperando o hóspede chegar atrasado, chegar na acomodação, e daí tu já tem que sair correndo para se deslocar, para entregar a chave em outro lugar. Então, de fato, foi uma solução bem interessante que vocês, antes de eu entrar, desenvolveram para o negócio, e que eu que trabalho na recepção sou fã dessa decisão de negócio, assim, de entregar as chaves remotamente, né? E se eu puder só fazer um comentário com relação a isso, eu vejo que deu mais tranquilidade para os hóspedes em muitas situações, né? Porque a pessoa, tudo bem, ele tem que parar aqui antes de entrar na cidade, mas a gente está bem no caminho, não é um desvio de rota, e deixa o hóspede mais tranquilo de saber que não tem uma pessoa plantada lá dentro do apartamento, dentro de uma casa esperando. E aí a gente deu a flexibilidade de poder entregar a qualquer hora do dia, né? Então a gente não restringir o horário. Não é fora do comum a gente entregar a chave a 1h, 1h30 aqui, né, no escritório. Acontece, às vezes as pessoas se atrasam no trânsito e tal. Então acho que deu esse ingrediente também da pessoa saber que ela não tem uma pressão, vamos dizer assim, né, de chegar num certo horário. A gente combina para ter o melhor alinhamento possível, mas também se tem um acidente de trânsito na estrada, a estrada está parada, o hóspede não fica agoniado que, né, tem alguém lá sem fazer nada, sentado na sala do apartamento, esperando o hóspede chegar, né? Então, isso é legal. Acho que funciona bem para os dois lados, né? Tanto para o anfitrião quanto para o hóspede. Eu já vi ali que o Arthur perguntou se tem pessoas no escritório 24 horas. Vou adiantar a resposta aqui. A gente não necessariamente tem pessoas 24 horas, mas sempre que tem hóspede chegando, tem alguém lá.
A gente vai chegar um momento que vai ter pessoas 24 horas ali, né? Mas no momento a gente sempre vai para lá quando precisa, né? Ou fica até mais tarde, enfim, fica esperando. Acontece muito no verão isso, né? O pessoal chega ali de viagem da Argentina, do exterior e de carro e acaba demorando mais na viagem, né? Isso. E o ano todo, todos os dias do ano. Então sempre tem gente na recepção, assim. Bom, eu não vou responder as perguntas agora, senão vou tirar um pouco de foco. E aí, uma dica mais prática, assim, né? Na hora que se você está fazendo um check-in remoto, assim, você, por exemplo, tem uma fechadura eletrônica, é importante você ter super bem documentado, com vídeos e de maneira escrita, os detalhes da acomodação, os detalhes da propriedade. Porque já que você não vai estar lá para mostrar o condomínio, para mostrar como é que abre a porta, para mostrar qual chave abre o quê, para mostrar onde fica o lixeiro, enfim, para mostrar os detalhes da acomodação, é importante que você tenha isso muito bem documentado, para poder passar as informações corretamente para o hóspede, né, para não deixar ele com dúvida, para fazer com que ele use de fato com tudo que ele tenha direito ali a acomodação, sem se atrapalhar muito, assim. E já se você for fazer um check-in pessoal, na verdade essa dica funciona também se você fazer o check-in remoto, mas é uma coisa que a gente vê que funciona bem também, que faz é dar um agrado na entrada, assim, para a pessoa, né? É dar um brinde, no caso a gente estava dando uma cerveja de um parceiro local aqui, né, aqui em Florianópolis, e tinha uma aceitação bem legal, assim, dos hóspedes, ficavam bem satisfeitos. No ano novo a gente dá um espumante, algo que faça a pessoa se sentir bem ali na hora que ela está chegando na acomodação, né? Já começa dando uma experiência positiva. Porque ao contrário disso, se a pessoa já começar tendo uma experiência negativa, é muito provável que ela, até o final da estadia, encontre mais um monte de problema. E se ela já começar tendo uma experiência positiva, ela vai relevar. Ela vai ver, pô, na real que me atenderam tão bem ali desde o começo que esse pozinho que ficou aqui na janela não tem problema. Então, isso aí a gente já entra um pouco mais na questão do atendimento durante a estadia, né? E as primeiras 2 horas ali, primeira hora, na verdade, sim, os primeiros minutos, né? Mas podemos estender aí para as primeiras 2 horas dentro da acomodação, fazem toda a diferença para como que a pessoa vai perceber o valor do local, né? A questão eu acho que não em todos os negócios se aplica e na vida de todo mundo se aplica, né? A primeira impressão, muitas vezes, geralmente é a que fica, né? Então, causar uma boa primeira impressão é fundamental, assim, no negócio de anfitrião, de Airbnb, e especialmente porque, ao final, né, você vai ganhar uma avaliação, então você quer fazer de tudo para que a pessoa te dê uma avaliação 5 estrelas, né? Então, começar do começo, como a gente sempre fala, é importante. E aí, se der alguma coisa errada, o que se faz? O cara chegou e deu um monte de problema. E aí? O que a gente sempre faz, né? Claro, volume de trabalho. A gente tem que tentar ser eficiente ao mesmo tempo que... A gente tem que tentar ser eficiente. Essa é a palavra, na verdade, né? A gente tem que dar uma solução para o hóspede com menos de recurso possível, assim. Mas aí vai muito do caso a caso. Se o hóspede chegou lá e a primeira coisa que normalmente o cara faz é já pegar o Wi-Fi. Então, se o hóspede chegou lá, colocou o Wi-Fi e já não está funcionando, cara, o mais rápido possível, tu liga para a net, conversa com eles e tenta arrumar a internet. Se ele chegar lá e tiver um problema mais grave, tiver sujo, aí é algo que, pô, a pessoa está esperando um local limpo, né, para ela se acomodar. Então já é algo que demanda um deslocamento de uma pessoa para ir lá, para realizar um retoque na faxina, para fazer uma faxina nova. Em alguns casos, você tem que ir lá, não necessariamente para fazer isso, mas só para estar presente, para mostrar para a pessoa que tu está preocupado, que tu está querendo resolver. Eu acho que vai muito de ser prestativo e dar atenção para a pessoa, especialmente ali nesse comecinho, que ela ainda não está ainda bem familiarizada com o local, ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo, né? Buscar a solução, né? Se a solução não for possível de entregar remotamente, né? Aí é o caso de repente, dar uma ligada para a pessoa, entender exatamente qual é o problema dela e, eventualmente, até ir lá conversar com ela pessoalmente e trazer uma outra solução, né? Não sei se tu ia dar mais alguma dica em relação a isso. Não, o termo que está vindo na minha cabeça, assim tu estás explicando, e é realmente isso, né, o que a gente busca aplicar, e a expressão que está vindo na minha cabeça aqui é comunicar preocupação com ações, né? Então, assim, comunicar empatia, comunicar que tu estás buscando resolver aquela situação com ações, né? Então, fazer alguma coisa a respeito, nem que esse fazer alguma coisa, como tu falasse, seja simplesmente ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo,
Eu sei que eu não vou poder resolver hoje às 9 da noite, mas se for grave o suficiente, ir até o local, né, mostrar a cara, né, assim, ir no tete a tete, demonstrar preocupação e, né, poxa, realmente não tem muito o que fazer agora, mas, né, eu estou aqui, estou preocupado e a gente vai resolver amanhã de manhã, dependendo, como tu falasse, do nível de situação que é, né? E da mensagem para o telefonema, do telefonema para presença pessoal, né? Enfim, acho que Eu acho que escalando. a gente já pode até puxar o gancho, né, daí para o momento de atendimento ao hóspede, né? Depois que o hóspede É. fez o check-in na tua acomodação, ele vai ficar Uhum. um período ali dentro e ele vai... tem hóspede que fica um mês e não dá um pio, o cara não precisou de nada, e tem hóspede que fica 3 dias e chama 10 vezes. Né? Então é o momento que tu vai estar ali de plantão. Esse é o momento do plantão, na verdade, que tu está ali para Uhum. atender qualquer demanda que o hóspede venha a ter. Eu diria que nesse momento, né, o que é importante é você ser atencioso e eficiente. Né? Então, é você responder rápido o que o hóspede está pedindo, né, a solicitação do hóspede, mesmo que você não saiba exatamente como resolver, mostrar que você já recebeu a demanda e que você já está dando um encaminhamento para isso. Isso aí já dá uma tranquilizada. E aí eu acho que esse é um momento de atendimento ao hóspede que talvez seja o mais importante de você ter uma rede de anjos da guarda, que é o momento da emergência. Vamos supor que caiu a luz da casa, né? Cara, você tem que conhecer pelo menos 5 eletricistas para algum ter disponibilidade para ir lá no dia. Vamos supor que deu um problema de internet, de mesmo, a própria internet. Quem quer ter o anjo da guarda nesse momento? O anjo da guarda é a NET. Cara, você tem que saber como que tu vai ligar, conhecer as informações que você precisa para ligar para a NET e para fazer com que eles resolvam aquele problema rápido, né? Tem uma rede de marido de aluguéis, né? Pessoas que vão fazer manutenções básicas dentro da acomodação, aquela pessoa que você liga sexta-noite e que está à disposição para ir lá fazer esse serviço para ti. O atendimento ao hóspede, né? Eu, na recepção, particularmente, eu não sou a pessoa que vai tanto assim na acomodação para resolver os problemas, porque eu não tenho essa competência técnica, né, de resolver problemas técnicos dentro das acomodações, né? A gente fica mais com o que dá para ser resolvido remotamente, como a internet. Por Uhum. isso que, para a pessoa que está na recepção, para a pessoa que está ali efetivamente conversando com o hóspede, tem que ter essa rede de anjo da guarda e essa pessoa que está ali, ela tem que ser uma pessoa atenciosa, tem que ser uma pessoa com eficiência, que está sempre ligado ali nas demandas que estão vindo pelo WhatsApp, normalmente, né? E Uhum. com vontade de ajudar, né? Vontade de resolver, de correr atrás, enfim, dar um jeito de ter aquela demanda solucionada, porque no fim aquela pessoa está falando contigo. Claro É. que para a pessoa que está ali atendendo, ter sempre um jogo de cintura é bom também para saber lidar com as situações, né? Saber acalmar o hóspede, demonstrar que tu está fazendo alguma coisa, para que ele não fique muito irritado, muito estressado, né? Eu diria que a gente passa por muita situação de estresse porque a gente tem muito volume, né? Mas se for pegar um percentual, a maior parte dos hóspedes é tranquilo, né? A maior parte dos hóspedes lida bem com as situações e leva numa boa, assim. A gente vai resolvendo os problemas na medida que eles vão surgindo e criando um fluxo de trabalho, assim, tranquilo, né? E o estresse, outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, porque a gente tem feito recrutamento aqui na empresa, a gente está expandindo a equipe, né? Estava comentando sobre essa questão, né, do estresse no trabalho, né? Claro que ninguém quer viver constantemente estressado, mas alguém que nunca tem estresse no trabalho, provavelmente é um sinal de que a pessoa não está se importando muito com o que ela faz, né? Porque se a gente quer atender bem, em algum momento a gente vai ter situações de estresse. Faz parte, né? Desde que não seja uma coisa que é constante e que tu comece a ter problema com isso, mas uma vez ou outra sempre vai ter, não tem jeito. Se tu Com quiser certeza. realmente fazer bem o que tu fazes, né? Com certeza. Eu tava falando com o João esses dias, eu tava falando que é a noia saudável. Tá noiado com aquele negócio, putz, quero resolver esse negócio e tu fica preocupado, mas é porque tu quer fazer o negócio dar certo, né? Então, é um certo perfeccionismo, assim, claro, tu não pode deixar se extrapolar para uma ansiedade, para um estresse que vai te causar maiores problemas futuros, né? Tu tem que estar preocupado com uma pessoa que tá lá e tá sempre ligado, querendo fazer com que ela tenha uma boa experiência, né? E bom, e daí partindo para a última rotina ali da recepção, né, que é o check-out, é o momento de saída do hóspede. Então, o hóspede entrou na sua acomodação, ele passou um tempo ali, você atendeu ele durante a estadia dele, e ao final ele vai sair. E aí, mais uma vez, se você é uma pessoa que tem poucas acomodações, né, você vai lá, vai receber o hóspede no final, vai lá pegar a chave, você vai perguntar como é que foi, vai bater um papo,
vai fazer a vistoria do apartamento. Eu acho que isso é super legal, essa pessoalidade é sempre boa. No nosso caso, né, como a gente tem uma maneira diferente de fazer o check-out, que é a gente manda as informações para o hóspede, como funciona o check-out dentro da acomodação, e em geral a gente pede para ele deixar a chave ali mesmo, né, no local, para que a gente busque essa chave depois. E aí a gente mantém a comunicação toda por WhatsApp. Passar a chave por baixo da porta é a técnica que a gente vem usando, uma técnica milenar aí de passar a chave por baixo da porta, e tem funcionado bem para a gente, né? Mas é aquele negócio, também é um momento que você tem que estar presente de alguma forma, né? Você tem que estar presente se comunicando com o hóspede, passando instruções, tirando dúvidas, e aí, depois disso, principalmente também recolhendo feedbacks, né? Uma coisa que eu tenho feito bastante no nosso WhatsApp é pedir o feedback ali pelo WhatsApp mesmo, né? Porque às vezes a pessoa tem uma coisa ruim para falar, ela fala para ti ali no WhatsApp e depois esse comentário não vai reverberar lá no teu Airbnb, né? Então ela te passa o feedback ruim no privado, ela já descarregou o que ela tinha para falar de ruim e daí lá no Airbnb ela não vai falar a coisa ruim, né? E também, além de recolher os feedbacks, isso aí falando do lado ruim, né? Mas também vão vir feedbacks bons e é legal para compartilhar com a equipe, né? Legal para, enfim, para ver se o trabalho tá funcionando. E também, aí, depois de recolher esse feedback, de fato fazer o feedback pro comentário, fazer o comentário pro hóspede dentro da plataforma, né, para que ele também veja que você está dando feedback para ele e queira passar um feedback para ti também. No Airbnb aparece isso, né? Quando você envia um comentário para a pessoa, ela recebe um e-mail ali dizendo que recebeu um comentário, mas que ela só vai poder ler se ela fizer um feedback de volta, né? E aí, em geral, as pessoas, quero saber o que estão falando de mim. Então, ela faz um comentário de volta, o que para o Airbnb, para quem tem uma propriedade alugando no Airbnb, é super importante, né? Já que são os comentários um dos grandes pontos que vão fazer com que mais pessoas aluguem o teu imóvel. E um ponto, é legal esse ponto que a gente, ao longo do tempo, né, com esse trabalho que tu fosse fazendo de ter uma comunicação mais constante com os hóspedes mesmo depois da saída, essa questão de conversar com o pessoal antes logo que eles saem, pegar o feedback, claro, o feedback, os comentários no geral, a gente tem bons comentários e a gente fica feliz e é legal, e quando vem alguma coisa que precisa melhorar, a gente trata do que precisa tratar, né? E realmente dar esse canal para as pessoas conversarem, às vezes até pode não necessariamente afetar a avaliação delas por estrelas, mas certamente a gente tem visto um impacto no que elas colocam no público versus o privado. Então, às vezes, claro, né, a gente busca sempre ter as 5 estrelas, porque vai ter bastante impacto no nosso superhost e tudo mais, mas também se tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu prefiro ter 4 estrelas do que ter um textão lá listando, né, coisas que de repente a pessoa não se agradou. E às vezes pode até ser coisas pequenas, para um potencial novo hóspede, quando ela lê ali, ela pode considerar que seja uma coisa grande, né? Então, ter essa conversa, esse diálogo, certamente ajuda bastante, assim. Tem sido um trabalho bem legal que tu tens tocado aqui, que a gente começou a ver bastante resultado, assim, no atendimento. Não especificamente só nisso, mas é um dos fatores, né, que eu tenho certeza que tem ajudado nessa parte de feedback. E aí tu fecha a jornada do hóspede, né? Do momento ao momento que ele faz a consulta lá para ti, até o momento que ele está saindo da tua acomodação. Acho que trazendo algumas dicas finais aqui que eu até anotei de como atender bem, né? Eu trouxe 5 pontos que eu acho que permeiam toda a jornada, que permeiam como tem que ser o comportamento, né, de um anfitrião, né, de uma pessoa que trabalha na recepção de hóspedes. O primeiro deles seria a comunicação. Então, a pessoa que está na recepção, ela tem que, primeiro, saber falar português, falar e escrever bem português, né? Porque a maior parte da comunicação vai ser escrita, em geral. E também tem que saber se comunicar oralmente, né? Porque vai ter momentos que tu vai ter que mandar áudio, vai ter que ligar, que vai ter que escutar no telefone, que vai ter que saber comunicar coisas para o hóspede. E eu diria que é importante para a pessoa que está na recepção criar uma comunicação simpática e aberta, né? E, assim, acolhedora com os hóspedes. Cara, isso vai desde colocar sorrisinho em tudo que tu fala, usar ponto de exclamação, não falar como o seu pai ou o seu avô fala com você no WhatsApp, assim, sabe? Oi. Tem que ter um certo trato, assim, demonstrar uma certa simpatia sempre, né? Que a gente está falando de hospitalidade, então o acolhimento é super importante.
Aí o segundo ponto é o que eu falei aqui antes de acesso à informação. Você ter acesso às informações sobre a acomodação. Então, se você é uma pessoa, cuida da sua própria, recebe pessoas na sua própria casa ou só cuida de uma acomodação, isso é tranquilo, né? Em geral, você vai ali, você conhece o local, você sabe quantos quartos tem, você sabe como que é quantas camas tem em cada quarto, qual que é o tipo de cama que tem em cada quarto. Mas quando se trata de uma empresa com várias acomodações, e quando se trata de uma pessoa que não conhece elas presencialmente, como era o meu caso, como ainda é o meu caso, hoje eu já conheço várias presencialmente, mas não conheço muitas ainda. Então, aí entra a importância de ter um bom inventário, né, de mapear tudo que tem dentro da acomodação, tudo que é possível, né, para que você possa responder as consultas com clareza e passando todas as informações solicitadas pelo hóspede. E para depois, quando o hóspede precisar, quando ele estiver dentro da acomodação, você precisar explicar para ele como fazer alguma coisa, você também ter essa informação. Então, ter um inventário bem completo e, além disso, ter o contato da pessoa que conhece a acomodação do seu lado. Assim, o Anderson, que trabalha com a gente, indo para lá e para cá nas acomodações durante o dia a dia, eu e ele, a gente mantém comunicação assim 24 horas por dia, eu perguntando coisa para ele perguntando coisa de hóspede para mim, assim. Então, super importante ter o acesso à informação sobre a acomodação, né, para conseguir passar para os hóspedes. E aí, certamente, esse ponto aí, só para acrescentar rápido, assim, até para a gente, né, eu e o João, até fevereiro desse ano, éramos só nós dois na empresa, e a gente conhecia pessoalmente a maioria das acomodações, mas tem detalhes que tu nunca... A partir do momento que tu tens... Não precisa nem ter muitas, tá? Vou dizer que a partir do momento que tem 5, 6, 7 apartamentos para cuidar, não vai lembrar mais os detalhes. O que tem em cada um especificamente, qual é o modelo. Como é que liga a cafeteira do apartamento tal lá? Poxa, não lembro qual a cafeteira especificamente que tem naquele apartamento, né? Então, exatamente. Não, perfeito. E aí, além disso, né, eu diria que é sempre uma mentalidade de vontade de ajudar e resolução de problemas. Às vezes é um esforcinho a mais que a pessoa vai fazer, que tu vai resolver o problema e vai melhorar muito a experiência do hóspede, assim, né? Então, tem que ser uma pessoa que está ali, aquilo que eu estava falando da noia saudável, que está preocupada em querer resolver os problemas, assim, ter essa mentalidade. E outra coisa que eu percebi muito, especialmente ali, depois que abaixou um pouco o volume ali da temporada, que, naquele momento estava muito difícil de atender cada pessoa, assim, com um atendimento mais personalizado, mas depois que deu uma baixada ali na temporada, reduziu um pouco o nosso volume de hóspedes, né, eu comecei a ter um contato um pouco mais pessoal com os hóspedes, e eu percebi o quanto isso faz a diferença, essa pessoalidade faz a diferença na avaliação final do hóspede. Muitas coisas que o hóspede muitas vezes iria ficar insatisfeito, ele releva por estar tendo um contato pessoal, tem um nome por trás da tela, assim, antes a gente se apresentava como olá, somos os anfitriões de aluguel, e a partir do momento que eu comecei a apresentar como olá, sou o Rafael, faço parte da equipe dos anfitriões de aluguel e a gente vai te atender. E começar a ser você mesmo, né, criar a sua personalidade, o seu personagem como anfitrião com essas pessoas, tratando-as com um pouco mais de pessoalidade. Eu percebi que isso fez bastante diferença no atendimento, assim. Parece que as pessoas veem que tem um ser humano do outro lado, que não é uma empresa que está sacaneando eles quando tem algum problema, né? O Rafael ali, ele está se esforçando para resolver esse problema aqui pra gente. Vamos ter paciência e vamos relevar pequenos detalhes que talvez não seriam relevados se fosse uma empresa, quando a pessoa vê que é uma pessoa jurídica e não uma pessoa física por trás das telas, assim, né? Não, certamente. Esse aí foi um movimento que tu, na verdade, tu liderasse aqui dentro, né? Porque a gente passou por uma transição muito brusca de ser só eu e o João com algumas propriedades, em que a gente fazia isso muito e pessoalmente, a gente fazia o passeio com as pessoas dentro do apartamento quando elas chegavam, tal, e aí a partir do momento que cresceu o volume, a gente simplesmente não tinha mais o tempo para fazer isso, e aí a gente foi meio que se distanciando, e aí teve um momento que quando eu entrasse na empresa, que a gente realmente tinha perdido um pouco disso, né? E de se apresentar como empresa realmente, né? Versus se apresentar como a pessoa do anfitrião. Então, buscasse isso de volta para dentro do nosso negócio, nos seus contatos aí diários com os hóspedes, e a gente percebeu bastante diferença.
e o único contraponto que eu quero fazer é que a gente tem no Brasil uma certa tendência à informalidade exagerada. Então, assim, amigável, pessoal, né, se apresentando pelo nome, mas também com profissionalismo, né? Não é aquela coisa de passar do ponto e achar que a pessoa do outro lado é assim, que tu, né, que é o teu amigo de infância, vamos dizer assim, né? Exagerar Claro, no negócio. Então, tu sim. fazes isso no dia a dia, né? E fazes bem, mas é um ponto que eu gosto de comentar porque a gente tem essa tendência de às vezes ser informal demais, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Não, com certeza, com certeza. A pessoa, acima de tudo, né, tá te contratando para prestar um serviço, né? Então, profissionalismo com pessoalismo, eu diria assim. Exato. Ô, Rafa, vamos ver aqui, tem 4 perguntas Ah, e a legal. gente tá terminando o tempo aqui, então vamos tocar mais rapidinho aqui. Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Deixar uma cópia do inventário no apartamento para evitar possíveis furtos. O que tu dizes? A gente não faz isso hoje, mas é uma ideia que surgiu, né, na empresa. Eu acho bem interessante, para falar a verdade, se for possível. A gente não faz isso hoje, mas por dificuldade em voltar atrás de todas as acomodações e fazer isso, né? Mas com certeza acho que é um plano que a gente tem para a empresa e se tiver começando o negócio, eu diria que tiro certo, assim, vale a pena fazer, a pessoa ter consciência de tudo que tem dentro do apartamento e vai facilitar depois para eventuais cobranças que tu tem que fazer dentro da plataforma do Airbnb, né, no hóspede. Eu acho que o ponto é esse, é facilitar a cobrança, né? Porque cobrar a gente cobra igual. Se tiver Uhum. alguma situação de quebra, de um ponto, alguma coisa que sumiu, mas é só para deixar mais claro, né, para Uhum. as pessoas. Uma coisa que a gente está também pensando em implementar é entregar o relatório de vistoria para o hóspede que está entrando. Então, a vistoria que a gente fez na limpeza antes da entrada, a gente entregar para o hóspede a vistoria com a contagem das coisas. É legal Né? fazer mesmo apito Airbnb. Vocês pedem de forma direta uma avaliação positiva para os hóspedes ao final da hospedagem. Diz aí, Rafa. Então, Fenelon, que bom que estás aí, bom te ver aí. Cara, em geral, o que eu tenho feito, tá? Se eu sei que foi uma estadia positiva, se o hóspede demonstrou isso pra mim, né, de alguma forma, normalmente o cara fala, pô, muito legal, gostei, obrigado pela atenção de vocês, foi tudo perfeito. Eu normalmente não peço, mas se é uma acomodação nova pra gente no Airbnb, que ainda não tem comentários, eu falo. Eu falo, "Ô, cara, legal, que bom que tu gostou, a gente fica feliz. Você é uma das primeiras pessoas a se hospedar nessa acomodação. E, cara, o comentário é super importante pra gente criar a reputação desse imóvel, né? Então, se puder deixar depois pra gente lá, eu te agradeço. Eu falo assim, sabe? Mas mais nessas primeiras acomodações. Mas eu acho que não faz mal pedir, tá? Até é uma coisa interessante de fazer. Se tu sabe que a estadia foi boa, vale a pena pedir. Se não foi boa, acho que vale a pena esperar e ver se a pessoa não vai fazer o comentário. E pedir o comentário, né? Não necessariamente dizer, oh, deixa É, 5 estrelas para mim lá. isso, Tipo, isso. é diferente de tu incentivar a pessoa a deixar um comentário. É comum o hóspede causar dano ao apartamento. Em média, qual o percentual que ocorre? Então, Marcos, eu não sei percentuais. Eu acho que tem um dado do Airbnb, né? Que fala disso. Eu não sei o percentual para o nosso negócio. A gente não tem esse dado. Mas falando assim por cima, eu diria que é baixo, tá? Não, a maior parte das nossas estadias a gente não tem que fazer cobranças ao final. Vamos pensar desde que tu começasse aqui em fevereiro. Lembras mais ou menos assim, por alto, quantas cobranças a gente fez de escalar para Airbnb? Cara, eu diria que no máximo, tá? Acho que umas 20, assim, no máximo, assim, estourando. E eu tava pensando Daí agora só... aqui. Oi, pode falar. Sim, pode falar, desculpa. Não, Não, eu não, tava pensando diga. aqui antes da live, estava pensando sobre esse assunto e eu acho que eu devo ter recebido mais de 200 hóspedes já. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Tá? E aí, vou parar para pensar, 10%, né? Não é muita coisa. Eu acho que esse dado global é menor, é menos ainda. Não, eu vou te dar uma informação, vou colocar uma informação a mais nesse ponto, então. Estava perguntando o número, né? Se foram umas 20 sem a gente precisar escalar para o seguro do Airbnb. Escalar para o seguro do Airbnb, desde que tu entrasse aqui, talvez tenha sido umas 6, mais ou menos, por aí, 5 ou 6.
E, na realidade, a gente está fazendo hoje, se olhar nos últimos 12 meses, a gente tem mais de 1.500 estadias realizadas, tá? Então, pegando o volume de verão ali, vamos botar aí que tenha sido 700 reservas por aí. De 700 reservas, umas 5 ou 6 escalaram para o seguro do Airbnb e no total umas 20, né? As que não escalaram são as que o hóspede foi lá e pagou e não questionou, né? Perfeito. Então eu estava com um número bem errado, acho que é bem menos de 10%. Não, é bem baixo. E É bem tem esse baixo. dado É menos de global. 1%. Menos de 1% está no nosso histórico da empresa. Ah, legal. Show. Esse dado é global também, se for ver. Acho que o Airbnb tem essa informação. A vistoria faz com o hóspede dentro ou depois dele sair? Depois ele sair, tá? Se tu tá alugando no Airbnb, né? Se tu tá alugando no Airbnb, você pode fazer depois, porque é possível mandar a cobrança para ele, tá? Se tu tá alugando no Booking, ou se tu tá alugando, fechou um contrato com imobiliária ou pessoalmente, aí tem que pensar em outras maneiras de fazer a vistoria, né? Ou segurar um calção com ele, segurar um valor antes de finalizar a estadia, para tu fazer a vistoria e aí devolver, tá? Mas no Airbnb, dá para fazer depois, tá? Essa é uma das grandes vantagens do Airbnb, né? Show! Rafael, vamos ficar meio corrido com a nossa finaleira aqui, mas Tranquilo. obrigado pela tua disponibilidade de fazer essa conversa. É muito legal escutar a tua experiência e feliz que tu esteja na nossa equipe. Tu é um cara que tem acrescentado muito para a gente aqui. É uma honra e um prazer trabalhar contigo e pegar no teu pé aí todo dia. É um prazerzão ser anfitrião de aluguel, prazerzão estar aqui desse lado da câmera batendo um papo e compartilhando um pouco da experiência e batendo papo contigo aí, como a gente faz todos os dias. É sempre uma honra, um prazer e muito aprendizado. Valeu! Obrigado aí também a todos os presentes. Show de bola. Galera, a gente tornou isso aqui agora uma rotina. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, a gente tem live de novo. A gente vai tratar de processos de governança com uma especialista no assunto. Ela faz consultoria para vários hotéis aqui em Santa Catarina. Carla Trindade, vai ser show de bola. Não percam, semana que vem. Pessoal, 10 segundos. Valeu, boa noite. Rafa. Valeu, boa noite. Oração Até aí. mais.